Olá, querido aluno, tudo bem com você? Espero que sim. Nesse nosso vídeo de hoje, nós vamos fazer aqui a nossa correção de português das atividades do MySpike, né? Na aula de ontem, né, a gente fez a explicação de tirinha, que é uma sequência de quadrinhos humorísticos curtos, que geralmente faz uma crítica aos valores sociais e serve para entreter o leitor, né? Enquanto a história em quadrinhos ela pega toda a folha, gente, toda a parte, a página, a tirinha não, ela só pega uma tira de papel, certo? No caso, com esses pequenos quadrinhos que nós temos aqui, ok? Então vamos lá. Leia o texto com atenção e responda corretamente. Este bar é barulhento demais, vamos embora. Então, cara, ontem fiquei com uma mina na balada. Você o quê? Então, cara, ontem fiquei com uma mina na balada. Aí eles voltam lá. É tanta gente falando junto que um pegou o balão do outro sem querer, né? Nós temos aqui um tom humorístico, né, gente? Referindo-se a quê? Referindo-se ao fato de na balada, né, na festa, todo mundo falar ao mesmo tempo. Falaram tantos ao mesmo tempo, né? E o balão representa a fala, que acabaram trocando os balões. Ela trocou o balão dela com a de outra pessoa. Supostamente a gente entende que ela trocou o balão dela pelo balão de um homem, né? Porque ela disse, então, cara, que é uma linguagem mais masculina, fiquei com uma mina, né? E ela é menina, né? Então a gente entende que ela trocou a fala dela com um homem. Por isso que eles voltam lá na balada, aqui no último quadrinho, para poder trocar de novo. Então nós temos aqui, gente, porque os personagens justificaram que o erro na fala da mulher nos quadrinhos 2 e 3 tinha uma relação com a troca de balões? A. Porque a mulher trocou sua fala com o marido e descobriu uma traição. B. Porque a mulher no bar roubou a fala de um homem desconhecido. Ela roubou, gente. Muito pesado, né? Porque no bar tinham muitas falas, proporcionalmente à troca dos balões entre a mulher e outro rapaz. E D. Porque a mulher queria dar um susto no marido, reproduzindo a fala de um homem. Não, né, gente? Então, nós temos aqui como resposta justamente a letra C. Porque no bar tinha muitas falas, proporcionando a troca dos balões entre a mulher e outro rapaz. Certo? Leia para entender. O que é uma sinopse? Sinopse, resumo, relato breve. Sinopse de um filme, de um livro, de um espetáculo. Relato breve ou resumo de uma teoria, de um manual, de um livro escolar, certo? Então, gente, a sinopse ela é basicamente um resumo, certo? De alguma coisa. Na questão seguinte, ele diz: quem já ouviu falar ou assistiu ao filme O Mágico de Oz? Se ainda não assistiu, vamos falar dele para você aqui. Leia abaixo a sinopse. Dorothy e seu cachorro, Totó, são levados para a terra mágica de Oz quando um ciclone passa pela fazenda de seus avós no Kansas. Chegando a esta terra, eles viajam em direção à cidade Esmeralda para encontrar o mágico Oz, a fim de lhe pedir ajuda para que retornem ao lar, e no caminho encontram um espantalho que precisa de um cérebro, um homem de lata sem um coração e um leão covarde que quer coragem. O mago pede ao grupo que traga a vassoura da bruxa malvada do oeste se quiserem ganhar sua ajuda. Certo? Então essa é a sinopse do livro, né, e do filme O Mágico de Oz. Então nós temos: com base na leitura que você fez, podemos entender que a sinopse é o mesmo que explicação, resumo, texto curto ou texto de livro? Gente, ela é o quê? Ela é um resumo, certo? Observe o cartaz a seguir. O cartaz abaixo exibe o nome do filme em inglês, The Wizard of Oz. E, mesmo assim, você é capaz de dizer corretamente qual é o filme, né? Apesar de estar em inglês, como vocês observam aqui, a gente entende que ele continua falando do filme. Por quê? A gente tem a personagem aqui, né, a Dorothy, né? A gente tem aqui o nome Oz e a gente tem os personagens, certo, gente? Aí nós vamos para a questão. Na questão ele diz: agora assinale a alternativa que traduz o nome do filme e explica o que te ajudou a identificá-lo. Gente, basta a gente olhar o início.
Alice no País de Oz? Não. Alice no País das Maravilhas? Não. A gente já até viu, né? O Mágico de Oz? Sim. A expressão assustada da menina de lacinho? Ou os personagens Homem de Lata, Espantalho, Leão Covarde e a menina Dorothy? Letra D, né, gente? Muito bem, é bem simples. Apesar de estar em inglês, a gente consegue compreender. Vejamos aqui. Observe que os amigos de Dorothy são Espantalho, um lenhador de lata, né, esse daqui, e um leão covarde. Aparentemente, são só criaturas diferentes, mas eles também podem representar características boas que devemos desenvolver, né? Vejamos. Quarta questão. Entre essas características, podemos citar com o espantalho que queria ter cérebro, a inteligência, com o lenhador de latas, a bondade, com o leão covarde, a coragem. B, com o lenhador de latas, a esperteza, com o espantalho que queria ter cérebro, a coragem, com o leão covarde, a empatia. C, com o espantalho que queria ter cérebro, a inteligência, com o leão covarde, a bondade, com o lenhador de latas, a coragem. Ou D, com o espantalho que queria ter cérebro, a esperteza, com o lenhador de latas, a coragem, com o leão covarde, a empatia. Nós temos aqui, gente, nesse caso, como resposta, a letra A. Tá bem claro que todos queriam, né? O espantalho, a inteligência, o lenhador, a bondade e o leão, a coragem. Na próxima questão, nós temos leia para entender. Gente, onomatopeia. As onomatopeias são palavras que representam os sons na escrita. Nas tirinhas encontramos com muitas delas. Por exemplo, né, como pancadas, toques no telefone, batida na porta. Lembra que eu falei disso na aula? Os sons dos animais, né, o pintinho, pio, quando eu vou bater na porta, toque, toque, né, e dos objetos, uma bomba estoura, bum, pou. Certo? Então, isso são onomatopeias. Vejamos aqui. Opa! Nós temos aqui, gente, nesse quadro, blém, piuí, piuí, trim, trim, toque, toque, poc, poc e bum. Então, vamos. Abaixo, complete os espaços com as onomatopeias direcionadas nos parênteses. A. Júlia e Pedro andavam em meio aos escombros, quando de repente escutaram um barulho alto, de bomba. Era uma bomba que havia caído na rua ao lado. Olha o barulho de bomba, né, gente? Bum! Na letra B eu tenho batidas na porta. Mãe, tem alguém batendo na porta. Toque, toque. Sino, o sino tocando, é hora de ir à igreja. Blém, blém, né? Depois a gente tem aí D, toque de telefone. Alô, é da casa da Dona Maria, com quem eu falo. Nesse caso, gente, nós temos trim, trim, né, as onomatopeias. Agora, gente, falando sobre os balões, né? Os balões nas histórias em quadrinhos têm um significado importante, pois o seu delineado e o formato representam uma expressão desejada no momento da comunicação das personagens. Eles podem representar, por exemplo, como quando uma personagem está gritando, pensando, dormindo, né, cochichando, entre outras, como a gente já viu. Nesse caso, nós temos aqui o de fala, o de pensamento, que é a nuvem, o de grito, que é esse com várias pontas, o de cochicho, que é pontilhado, o de amor, que é em formato de coração, a lâmpada, que é em formato de ideia, ok? Então, vamos relacionar. Gente, esse daqui, o 1, é o de diálogo, certo? O de fala. Esse 2 é o de quê? De pensamento. O 3, de grito. O 4, dormindo, né? E o 5, cantando ou ouvindo música, ok? Show de bola. Vamos aqui agora, gente. Observe o texto a seguir.
Júlia Araújo Nascimento, 25 anos, reclama da falta de água na sua rua. Segundo a dona de casa, não há água nas torneiras das casas há 15 dias. Nós estamos cansados dessa falta de água. Não temos como cuidar melhor de nossos filhos se não temos água encanada e é preciso usar a água de um poço que fica a 1 quilômetro de nossas casas. Já pedimos ajuda para as autoridades e ainda não chegou o socorro, conta Júlia. Está aqui essa informação retirada do jornal, né? Gente, pelo que foi mostrado no texto, trata-se de um bilhete, de um relato, uma carta de reclamação, uma carta de solicitação, gente. Nesse caso, pessoal, nós temos um relato. Uma pessoa está contando o drama que a Júlia está vivendo. Não pode ser uma carta de reclamação, porque a carta ela tem aquela estrutura, tem que ter o nome da cidade em cima, a data, tudo bem bonitinho, tem que ter a saudação e a assinatura. E esse não tem. Então é um relato. Uma outra pessoa conta o fato da Júlia e ele usa trechos da própria fala dela, certo? Então foi um relato. Ok, gente? E vejamos. O elemento do texto que ajudou na descoberta do gênero textual é: já pedimos ajuda para as autoridades e ainda não chegou o socorro. Júlia Araújo Nascimento, 25 anos, reclama da falta de água na sua rua. C. Não temos como cuidar melhor de nossos filhos se não temos água encanada. Segundo a dona da casa, não há água nas torneiras das casas há 15 dias. Gente, nesse caso aqui, é um relato, ó. Júlia Nascimento, né, 25 anos, reclama da falta de água. Ele está falando dela, né, apresentando a pessoa, ele está relatando, ok? Então, nesse caso, nós temos aqui a letra B como resposta. Nona questão. Observe as frases abaixo. Cearense não zoa, cearense manga. Minha fruta preferida é a manga. Não puxe a manga da minha blusa. Gente, a palavra manga apresenta vários sentidos. Esta propriedade das palavras é denominada o quê? Antonímia, palavras com ideias contrárias. Homonímia, duas palavras com escritas iguais e sentidos diferentes. Polissemia, uma palavra e muitos sentidos. Ou D, sinonímia, relação entre duas palavras com significados iguais. Gente, nesse caso, nós vamos ter um caso de quê? De polissemia, certo? Porque uma palavra, né, escrita da mesma maneira e muitos sentidos, tá certo? Então, gente, minha nota é 10 para vocês, certo? Fiquem com Deus e até a próxima correção. Um grande beijo e tchau, tchau.